Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Felipe Luiz pode ficar perto do primeiro título no Sub-20 do Mengão. Hoje tem Flamengo e Corinthians no Maracanã pelo Brasileirão com a volta de Arrascaeta. Jorge Jesus curte postagens sobre o seu possível retorno e torcida do Flamengo vai à loucura. Marcos Braz tem polêmica vazada no Flamengo e estremece os bastidores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Hoje tem Flamengo em campo contra o Corinthians aqui no Maracanã pela 6ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 16 horas, horário de Brasília, e vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube em pay-per-view, TV paga. Apita o jogo Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, auxiliado por Alex dos Santos, Santa Catarina, e Thiago Americano Labes, Santa Catarina. No VAR, Rodolfo Toschi Marques, VAR FIFA, Paraná. Provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan de la Cruz e Lohan ou Arrascaeta. Everton, Cebolinha, Gerson e Pedro. Para a entrada do jovem Lohan, de 17 anos, o Tite fez 2 alterações, mas mantendo as peças. O De La Cruz vinha atuando como meia armador na ausência do Arrascaeta, mas o Lohan é quem vai fazer essa função. Assim, o camisa 18 uruguaio vai ser deslocado de volta para a posição de segundo volante, onde se destacou bastante na temporada. Já o Gerson, que vinha atuando como segundo homem de meio de campo, vai jogar mais adiantado, como um meia bem aberto pela direita. Vale destacar que ele já fez essa função algumas vezes, inclusive com o Jorge Jesus e o próprio Tite. Vale lembrar que o Flamengo tem 3 jogadores pendurados por cartões amarelos. São eles Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alan. Provável Corinthians, Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo, Paulinho, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Wesley Romero e Yuri Alberto. O público esperado para hoje é mais de 50 mil espectadores. Esse Flamengo e Corinthians vai ser ainda mais peculiar porque marca o reencontro do Tite com o Alvinegro, que foi o último clube que ele treinou antes da seleção brasileira. Os clubes vivem realidades completamente diferentes no Brasileirão. O Flamengo ocupa a 7ª posição com 8 pontos, sendo 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 5 jogos. O Alvinegro é o 14º colocado com 5 pontos, sendo 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Atualmente, 2 setores do Maracanã estão esgotados, Trata-se do Norte e do Oeste Inferior. Os bilhetes mais baratos foram vendidos por R$ 80 a inteira e 40 a meia. A boa notícia é que o Corinthians tem 8 desfalques e ainda não venceu fora de casa nesse Brasileirão, mas depois que levou aquela prensa da torcida pelos maus resultados, parece que tomou jeito e vem de 2 vitórias muito boas contra a Fluminense no Maracanã e outra pela Sul-Americana. Para esse jogo, o mais querido vai ter uma novidade no manto sagrado. O patrocinador Master PixBet vai dar lugar ao Pix para que as pessoas possam doar em prol das vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. O Flamengo de Felipe Luiz pode conseguir um grande passo rumo ao título da Copa Rio Sub-17 nesse sábado, porque vai enfrentar o Madureira fora de casa às 11 horas, horário de Brasília, daqui a pouco. Em caso de vitória e tropeço do Fluminense contra o Resende, o mais querido já estará classificado para as semifinais da competição. Restam apenas 2 rodadas para o fim da fase classificatória da Copa Rio. O Flamengo está em 4º com 18 pontos, enquanto o Fluminense é o 5º com 15. O Botafogo, Nova Iguaçu e o Vasco já estão com a vaga na próxima fase muito bem encaminhada. Só avançam 4 times. Vale lembrar que o Mengão iniciou a Copa Rio Sub-17 com seu time titular, mas a partir da 2ª rodada jogou com seu elenco alternativo, já que o principal estava viajando nos Estados Unidos para disputar a Adidas Generation Cup. Nos Estados Unidos, o Fla lutou até o final, mas acabou caindo aí para o Philadelphia Union por 2-0. O Flamengo vive um momento instável sob o comando do técnico Tite. Panorama bem diferente do que aconteceu no final do Campeonato Carioca. E com isso,
Torcedores mais fanáticos parecem ter identificado no X uma motivação supersticiosa envolvendo um urubu, que seria a explicação para a rápida derrocada do futebol do Mengão. No dia 23 de abril, imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento exato no qual um urubu desatento colide com uma parede branca fortemente e cai no chão. Não se sabe em qual cidade o vídeo foi gravado, mas o caso aconteceu na data mencionada por volta de 13h20. Através da rede social X, as imagens viralizaram e lembraram que a primeira derrota do Flamengo em 2024 aconteceu exatamente um dia depois, contra o Bolívar na altitude de La Paz, pela Copa Libertadores da América. Um torcedor chegou a comentar no X uma possível solução para que a superstição se encerre e o Flamengo do Tite volte a fazer boas partidas, como as realizadas em 2024, antes do acontecimento com o urubu. Algum urubu vai ter agora que passar obrigatoriamente por cima desse muro aí para fechar o ciclo. O urubu surgiu como mascote do Flamengo no ano de 69 e em uma defesa aos insultos racistas que a torcida do clube sofria de tricolores botafoguenses e vascaínos. Naquele período, os rivais gritavam urubu para os torcedores rubro-negros, que eram em sua maioria compostas por pessoas negras de baixa renda e que moravam em periferias. Com isso, o clube adotou o urubu como mascote principal, deixando para trás o Mariano Popeye, que foi o primeiro mascote oficial do Flamengo quando o clube passou a disputar competições oficiais no futebol. Produção, coloca aí as imagens do nosso urubu ceguinho. Agora eu tenho um pedido para te fazer de coração. Se você ainda está curtindo aí o nosso programa, então me ajuda aí a continuar a fazer esse trabalho. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito contente com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, simples assim, muito obrigado. O dia de ontem no Flamengo iniciou de forma atípica, já que os jogadores foram recebidos no CT do Ninho do Urubu por torcedores que manifestavam-se contra o desempenho da equipe dentro de campo. Dentre os principais alvos da galera estavam o Arrascaeta, o Vinha, o Cebolinha, o Gerson e o Wesley. Em contraponto, o De La Cruz foi o único a sair ileso nessa manifestação, já que é o jogador mais regular para a torcida atualmente na equipe. Entretanto, os problemas do Flamengo não se resumem apenas à comissão técnica e ao elenco. Isso porque o diretor aí de Relações Externas, Cacau Cota, vive um distanciamento e esvaziamento das suas funções no futebol do Flamengo, diante do momento turbulento que vem passando com o Marcos Braz, que é um forte aliado do presidente Rodolfo Landim. Com isso, o presidente vem avaliando modificações no departamento de futebol do Flamengo. Conforme informou o portal GE, o afastamento aconteceu com a pré-candidatura do Cacau a vereador aqui no Rio de Janeiro, chegando aos ouvidos lá do Marcos Braz. Isso porque o vice-presidente do Flamengo tem como objetivo buscar também a reeleição em outubro, mas com as movimentações externas do colega de trabalho, acabou gerando um incômodo ao vice-presidente que teme que ocorra uma grande divisão de votos. Por conta do ocorrido, a relação entre eles se tornou estritamente profissional. Vale destacar que desde 2019 era o Cacau que representava o Flamengo em conversas com a Ferg e a Conmebol, ao lado do Bruno Spindel. O Braz não comparecia a esses eventos, mas quando se fazia presente, gerava incômodo ao Cacau, que se sentia tendo seu espaço invadido. Nesse cenário, quem se fortaleceu foi Diogo Lemos, integrante do Conselho de Futebol. Ele é quem vai representar o Flamengo nos arbitrais a partir de agora, com a participação pontual do Marcos Braz. Em lados opostos na política, o Cacau Cota se lançou como pré-candidato a vereador pelo MDB e o Braz não gostou nada disso. O Jorge Jesus, atualmente no Al Hilal, demonstrou a sua integração com o futebol brasileiro ao curtir um vídeo produzido pelo jornal Lance no seu Instagram.
No vídeo, a jornalista Ana Helena Goebel cria um quadro de terapia com o Flamengo, apontando que o problema do clube carioca é a saudade do ex e a dor de cotovelo, referindo-se ao tempo desde quando o Jorge Jesus deixou o comando técnico do Flamengo. Ana Helena questiona há quanto tempo aquele Jesus foi embora, destacando que mesmo após 4 anos, o problema persiste. A jornalista sugeriu 2 opções para o Flamengo: aceitar a realidade ou ir lá e pegar o Jorge Jesus de volta para resolver os problemas do Mengão. O vídeo, postado na quarta-feira, recebeu uma curtida do Jorge Jesus na postagem feita pelo Instagram. Essa interação do treinador português indica o seu interesse e que a sua conexão continua forte com o futebol brasileiro, mesmo atuando no exterior. Desde a sua saída do futebol brasileiro, a torcida rubro-negra nunca esqueceu do comandante, que conquistou 5 títulos em poucos meses de trabalho. Saiu uma notícia ontem que um jornal da Arábia Saudita havia cravado que o Jorge Jesus e o Al Hilal já teriam firmado um acordo verbal para a renovação do contrato do português por mais uma temporada, o que não foi confirmado nem pelo JJ, nem pelo seu staff, o que animou muito, grande parte da torcida rubro-negra, que ainda sonha com a volta do Jorge Jesus nessa temporada. Enquanto houver esperança, a grande maioria da torcida vai alimentar sim o sonho de ter o Jorge Jesus de novo na Gávea e promete até a Aeroflá para buscá-lo no aeroporto. E com isso a pressão em cima do Braz e do Landim aumenta cada dia mais. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, hoje é sábado, eu quero mandar aqueles abraços pra galera que me pediu e que tá sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, meu amigo José Neves, de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Alô, amigo Eloir Mendes, de Barra do Piraí, também aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Antônio Henrique. Alô, meus amigos Fernando Naveia e Juliana, de Miracema, no Tocantins. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Engazeiras, no Ceará. Aquele abração pra você, meu amigo. Alô, minha amiga Valdete. Alô, amiga Maria Senhora. Alô, amiga Joselita. Alô, amiga Mara Gaspar. Aquele abração pra vocês, minhas queridas. Alô, meu querido amigo de longa data, Vicente Belo, gente finíssima. Alô, seu filho Enzo, flamenguista roxo. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão. 2-0, tá bom.